É um tênue fio de água que corre a partir das rochas. Deixa um rastro de umidade entre plantas rasteiras e pedras soltas e a água depois desaparece. Estamos a 1.765 metros de altitude. Ao lado estão blocos de granito na forma de cubos e que dá o nome ao lugar, à Serra das Mesas, mas que na verdade é uma extensão da Serra da Malcata. O acesso à nascente do rio Coa é um percurso muito curto, a pé, e é relativamente fácil e agradável de fazer. A estação talvez seja no inverno, devido ao frio intenso. Percebe-se porque a povoação espanhola vizinha se chama Navas Frias. No outro lado, na parte portuguesa, a povoação mais próxima é Foios. Consegue-se ver da nascente do rio, como também Val de Espinho e o Planalto até Sabugal, o percurso que o Coa vai fazer, rumo a norte. É na entrada de Foios que se volta a ver o rio, conforme descreve José Leal. O rio Coa basicamente só se vê ali a nascente, depois infiltra-se e começa a ver-se aqui ligeiramente a 500 metros é que se torna a ver, porque há aqui uma piscinazinha ao natural aqui em baixo. O rio Coa, em Foios, ainda é uma criança, vai ganhando força e caudal com outros afluentes e é com porta fechada que permite a criação da piscina natural. É pequena a ponta que permite a passagem entre as duas margens do rio. No entanto, no passado, no tempo do contrabando, não era fácil passar, em particular se as pessoas levavam sacos. O rio Coa voltou então a funcionar como fronteira, apesar de a divisória real ficar a uns quilómetros de distância. Eu fui criado no rio de lá e então nós do rio para lá nós não éramos portugueses, praticamente não éramos portugueses, mas não éramos, porque se nós levássemos, ao passar ali a ponte, se tivesse ali os guardas, se nós levássemos um saco, o guarda vinha a ver o que é que levávamos, se levássemos mais de 1 quilo de café, ou mais de 1 quilo de açúcar, mais um não sei quanto, não sei de quê, tirávamos e tínhamos que vir aqui entregar aqui ao posto que era aqui à frente. Por isso é que dizia, nós daquele lado nunca fomos portugueses, era Portugal, mas a lei que estava posta naquele tempo, as fronteiras estavam assim. Então e você aí vinha? Pronto, nós podíamos vir 20 vezes por dia ou 30, levar vinha a minha irmã, por exemplo, levava meio quilo, a minha mãe levaria outro meio quilo ou outro quilo, meu pai, se cá viesse, levava outro quilo, eu era garoto, levava outro quilo, meu irmão, éramos 4 irmãos, cada um levava meio quilo ou 1 quilo, não sei, já não estou bem certo, se era 1 quilo, se era meio quilo. E era assim a nossa vida. José Maria foi-me apresentado como um dos maiores contrabandistas de Foios. Com a abolição das fronteiras, surgiram mais visitantes de um lado e do outro da fronteira e um dos motivos é a nascente do rio Coa. Muitos visitantes de outras aldeias, de Coimbra e... bem, muitos. Um outro dado interessante é que esta ligação à Espanha tem raízes mais profundas, conforme nos diz Tiago Ramos, arqueólogo em Germel e que está a fazer uma tese de doutoramento em Salamanca sobre o povoamento desta região. Coa, até ao Tratado de Alcanismo de 1296, era a fronteira entre Portugal e o Reino de Leão. Só depois, com Dom Dinis, é que ele, aproveitando uma crise dinástica em Leão e Castela, ele apodera-se destes castelos e consegue que o rei castelhano consiga dizer que estes castelos são de Portugal a partir de agora. E a partir desse momento, todos aqueles castelos de Ribacoa, desde o Sabugal até Castelo Melhor, passam para domínio português. Hoje nota-se vestígios culturais do rio enquanto lugar de fronteira. Ainda se nota um pouco, por exemplo, aquela zona que ficou sempre chamada de Ribacoa, a população local, desde o Sabugal até Figueira, por exemplo, de Castelo Rodrigo, têm certos traços de identidade mais unitários. O interessante é, por exemplo, eles ainda usam certas palavras, claramente são castelhanas, ainda hoje se nota. Em vez de dizerem, por exemplo, rua ou um beco, dizem caleja, de calejeros e algo assim. Entretanto, algumas palavras ainda se notam e aquela identidade de estarem sempre ligados mais à Espanha, a questão das capeias e dos touros. Um exemplo nesta zona é a Capeia Arraiana, uma das tradições com maior adesão popular. O rio Coa, até Zaguar, no Rio Douro, próximo a Vila Nova de Foz Coa, percorre 135 km por áreas naturais quase selvagens, o que lhe preserva a pureza da água. A 17 km antes de Foz Coa, notabiliza-se ainda por fazer parte do Património Mundial classificado pela Unesco, devido aos vários núcleos de gravuras rupestres.